Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. David Santiago. São José Almeida. José Francisco. Olá, eu sou a Sónia Sapaz. Bem-vindos a 2026 e ao primeiro Poder Público do ano, que é também o primeiro durante a campanha das presidenciais. Vamos com 5 dias na estrada e temos visto uma grande oscilação nas sondagens. Vou querer falar sobre isso e se calhar vou começar justamente por aí e por ti, David. Estas não serão as presidenciais mais renhidas de sempre, porque sabemos o que aconteceu em 1986, mas nas sondagens os candidatos têm trocado muito de lugares entre si. Gouveia e Melo começou à frente, depois foi ultrapassado por Marcos Mendes e a tracking poll diária da CNN já deu seguro em primeiro lugar. Achas que muita gente só vai decidir o seu voto no dia das eleições? Eu acho que é muito provável que muita gente decida o voto já a caminho das urnas ou até mesmo com o boletim na mão, e eu serei um exemplo disso mesmo. Posso dizer que ainda não decidi o meu voto e que vou votar antecipadamente, seguindo o exemplo do nosso Presidente da República, e vou votar, portanto, no próximo domingo, e até este momento ainda não tenho o meu voto fechado, mas votarei e, portanto, veremos. Um pequeno apontamento, uma ligeira discordância. Em relação ao que disseste, eu não tenho a certeza se estas não serão tão renhidas. Eu diria que a segunda volta provavelmente não será tão renhida quanto a de 86. A primeira volta, tendencialmente, acho que será mais renhida. Primeiro porque em 86 havia um claro candidato que passaria à segunda volta, que era Freitas do Amaral. Depois ali a disputa era muito entre Salgado Zanha e Mário Soares, porque Pintacilgo, sobretudo depois também com o posicionamento de Yanes e do PCP, obviamente, ficou praticamente com pouca chance. Obviamente iria contribuir a votação dela para diminuir a votação nos outros candidatos à esquerda, mas havia, no fundo, dois candidatos com grandes possibilidades de passar à segunda volta. Agora não, agora nós vemos 4, 5 candidatos, depende das sondagens, depende dos analistas. João Coutinho Figueiredo fica muito desagradado quando não o colocam como favorito a passar à segunda volta. Eu vou contribuir para esse desagrado, continuo a achar que não está entre os 4 favoritos, mas acho que ele tem possibilidades e, portanto, eu alargo a possibilidade de passagem à segunda volta a 5 candidatos, embora considere que Coutrinho, desses 5, é o que tem menores possibilidades e, portanto, se tivesse que escolher 4 favoritos, eu não incluiria Coutrinho. Mas ele agora vai acenar com uma sondagem que o coloca em quarto, para dizer que não faz sentido. Mas, curiosamente, há um mês, quando nós utilizávamos sondagens que não o colocavam com nenhuma hipótese de passar à segunda volta, ele ficava muito desagradado. Sim. Portanto, é aquela coisa, eu já aqui falei disso, mas as sondagens uma vez dão jeito, outras vezes não dão jeito. Mas pronto, voltando à tua pergunta, nós temos que ver também que as últimas sondagens que têm sido conhecidas nos últimos dias é a tracking poll da CNN, que eu acho que devemos sempre pôr em causa o trabalho que é feito pela Pitagórica, obviamente, mas temos que olhar com uma cautela maior para este tipo de estudo, porque não é uma sondagem, tem uma amostra mais reduzida, é muito suscetível a variações, ou seja, diria até que tem mais, ou pelo menos muito, de conjuntural e menos de estrutural. E, portanto, daí também acaba por ser, portanto, suscetível a estas variações que temos visto agora nos últimos dias, em que alguém passa terceiro para primeiro e, portanto, e no dia a seguir já não está em primeiro outra vez. Veremos. Eu acho é que, de facto, tanto a tracking poll como as últimas sondagens que foram conhecidas nas últimas semanas, inclusive é aquela que nós publicámos aqui já há cerca de 2, 3 semanas no público e que ainda teremos da outra, Católica. Teremos outra para a semana, aproveitamos para fazer publicidade. Terça-feira, não é? Terça ou quarta-feira, agora não consigo precisar. Acho que é terça à noite, pelo que me disseram. Agora não consigo mesmo dizer ao certo, ou é terça ou é quarta, de facto, já será bastante em cima do final da campanha. Mas eu acho que, agora só para ser breve, acho que aquilo que temos visto é aquilo que já víamos antes, que é Gouveia e Melo tem caído face àquilo que tinha intenções de voto há meio ano e há um ano. Porquê? Porque na altura ainda não havia muitos candidatos e porque ele também ainda não tinha começado a falar. E eu não estou a dizer que o ele começar a falar só o prejudica e que só diz porcaria e asneiras. Não é isso que eu estou a dizer. Mas, obviamente, a partir do momento em que ele começa a falar mais, a ser mais conhecido e a tomar mais posições, há pessoas que até poderiam admitir votar nele que deixam de pensar nisso porque discordam desta posição ou daquela e, portanto, acho isso bastante natural. Por outro lado, Seguro tem feito um caminho paulatino de afirmação da sua campanha, que basicamente
praticamente é o apelo mais ou menos direto ao voto útil. E isso acaba e também beneficia da fragilidade da esquerda e, portanto, e da fragilidade da esquerda e das próprias candidaturas à esquerda. Catarina Martins não tem a mesma força que já teve. António Filipe, obviamente, apesar de ser alguém com muitas competências também, obviamente não tem possibilidade nenhuma de passar à segunda volta e, portanto, e mesmo o PCP também vive momentos difíceis e nós sabemos que António Filipe não consegue alargar um bocadinho, eventualmente, aquele que é o eleitorado hoje em dia do PCP, mas não muito, e portanto nunca seria suficiente. E a candidatura de Jorge Pinto é uma candidatura que nem o próprio entende, não é? E, portanto, quando nem o próprio candidato entende, algo vai mal. E pronto, eu diria que estes são os três principais elementos e juntaria aqui a questão de Marcos Mendes. Marcos Mendes eu acho que está de facto a ser penalizado pela campanha de ataques que lhe é dirigida, sobretudo por Gouveia e Melo, mas também por Coutrinho, de alguma maneira até por Seguro, mas em particular por Gouveia e Melo, é o alvo. Isso acaba por desgastá-lo e parece estar a prejudicá-lo nas intenções de voto. Já Coutrinho acho que está a beneficiar de uma campanha que é para mim a campanha mais arrojada e inovadora de todos os candidatos presidenciais. Isto não são necessariamente adjetivos de elogio, são adjetivos de avaliação. Acho que isso lhe dá intenções de voto, embora eu não me reveja em muitas das criancices ou tontices em que ele se coloca em alguns momentos, mas isso rende aparentemente nas redes sociais e é para aí que ele está a focar a sua campanha e, portanto, parece dar frutos. Em suma, isto está bom para as casas de apostas. São José, há pouco estávamos a falar justamente sobre presidenciais, sobre sondagens, e tu falavas na mudança de discurso de António José Seguro, que é uma coisa, na afinação, não é, dos seus objetivos, que era uma coisa que te estava a surpreender, e achas que isso pode beneficiá-lo? Sim, penso que sim. Está tudo muito bem aberto, como disse o David, e acho que é óbvio para qualquer pessoa, e que muitas pessoas irão decidir para a semana, ou até junto ao boletim de voto. Também não sei ainda em quem é que vou votar, portanto, está tudo muito, muito em aberto. Agora, eu penso que o Seguro pode beneficiar e pode até conseguir passar uma segunda volta. Beneficiando, por um lado, uma coisa que eu acho que está a acontecer na campanha clarissimamente, que é a erosão do Marcos Mendes. De facto, os ataques que foram feitos a Marcos Mendes por Gouveia e Melo são vagos, não apresentam provas. Mesmo o negócio dos painéis da Madeira, só porque ele era administrador da empresa que ganhou o concurso e o PS à época levantou suspeitas. Isso creio não que não prova foi um coisa concurso, nenhuma. foi um ajuste direto, não é? Não houve concurso. Exato. E houve um ajuste direto com uma empresa de que ele integrava a administração, aos quadros de direção. Atenção que só uma nota, o Gouveia Melo tem feito questão de dizer que não há problema nenhum com ajustes diretos, até a propósito daquela notícia sobre a investigação. Sobre a investigação é ele à marinha. Pronto. Mas penso que Marcos Mendes não está a conseguir... foi ultrapassado pelo nível de ataque, tudo aquilo foi e é tudo naquele muito debate. Rapidamente, uns são ultrapassados muito rapidamente pelos outros. E acho que está a ser a erudir, realmente. Por outro lado, a colagem dele ao governo, mas não sei se o beneficia, não sei. E isso, porque quando uns descem, outros sobem, não é? Quer dizer, o bolo é o mesmo. O tamanho das fatias é que depois diverge. Claro. Como nós as cortamos e como o eleitorado vai cortar o bolo eleitoral dos votos, não é? E, portanto, o Seguro pode beneficiar disso, porque o Seguro está a ser muito inteligente, acho eu. Mas já não entra nos ataques diretos. Ninguém o pode atacar de nada. Uhum. Sim. E, portanto, que se saiba, se não já tinha sido atacado também. E depois tem sido muito inteligente desde o momento em que ele, nos debates, penso que foi no debate com o Jorge Pinto, que ele disse, ou com António Filipe, já não sei, mas há um de esquerda, um debate à esquerda, sim. Seguro, e outro candidato de esquerda, creio que foi com o Jorge Pinto. Está a colocá-lo em gavetas, não? Ele não quer isso. Não, em que ele diz, não vai acordar ou dormir descansado, sim, ou com a consciência tranquila, se no dia 19 não houver um candidato de esquerda na segunda volta. E ele, quando adotou esse discurso, a forma como o tem desenvolvido,
E como interpela os eleitores sido também. muito inteligente. Em compensação, quando à esquerda percebe-se que estas presidenciais estão a ser o reflexo da recessão, da erosão, da debilidade, fragilidade dos partidos à esquerda do PS em Portugal. O PS E está em frágil. todo o mundo, vamos lá Está bem, ver. em todo o mundo, mas é concretamente em Portugal, neste caso, não é? Catarina Martins vai ter menos que o BE nas legislativas. António Filipe pode ter o mesmo ou um bocadinho mais, mas também não vai salvar a honra do convento. E nós... Jorge Pires vai ficar muito Jorge abaixo. Jorge Pinto. Pinto vai ficar muito abaixo. Arrisca-se a ficar abaixo do Olha, Manuel João e Vieira. eu Portanto- diria que nós sabemos o que é que aconteceu à esquerda quando houve a erosão do PST e do CDS, que foi abriu-se espaço para um partido populista. Também há populismo à esquerda. Claro. Pronto, portanto, eu penso, admito neste momento que numa segunda volta possa estar seguro, mas também admito que não consiga estar e que esteja Marcos Mendes, como até admito que a segunda volta seja Ventura Gouveia e Melo, que eu acho que seria uma solução disruptiva para a democracia portuguesa, se a segunda volta fosse isso, mas nós não podemos ignorar a realidade e neste momento está tudo em aberto, não é? Eu acho que só temos é que estar apreensivos e pensarmos bem como é que vamos votar no dia 18 ou já no próximo domingo, porque de facto não são eleições tão renhidas como foram na primeira volta, o David tem razão, as de 86, mas são eleições que podem ser mais disruptivas da democracia portuguesa do que aquelas poderiam ter sido. Porque o populismo hoje e o tipo de democracias e de cultura política e social que existe, o populismo radical de direita em ascensão, mesmo na sociedade, na cultura popular, trazem uma transformação à sociedade que naquela altura não havia. E se havia o risco, ou o medo, o temor, de que o Freitas era isto e aquilo e aquilo outro, coitado, a história veio a provar que não era um senhor democrata perfeitamente O país normal. é que estava à esquerda, não Pois, é? o E país havia é que aquele estava. discurso... Ele próprio depois passou a estar mais Mário sim, Soares, quando falava do regresso do fascismo e não sei o quê, e desse tipo de Sim, ameaças, mas isso era discurso, era era absolutamente discurso. dogmático Sim, claro. Era outro, E era era outro discurso de país campanha, também. era discurso de Sim. campanha. Mas eu penso que estas eleições podem ser bastante mais disruptivas do que poderiam ter sido As de 86. as de 86 se Freitas tem ganho. Eu queria ouvir também a Suzete sobre este assunto, se concordas em geral com o que disseram ou se achas que é seguro apostar em quem vai à segunda volta. Não é de Não todo achas também? seguro. Acho que é um daqueles casos em que prognósticos só no fim do jogo. O chamado too close to call. Está toda a gente demasiado próxima, mesmo estas oscilações que há entre quem está em primeiro são oscilações muitas vezes de décimas ou de poucos pontos percentuais, portanto elas não são minimamente significativas. Há aqui um lote claro de 4 candidatos que pode passar à segunda volta. Eu também concordo que o Trim está ali um bocadinho mais na margem, mas na verdade não é impossível. António José Seguro, agora nestes últimos dias, parece-me que a campanha de António José Seguro, que até há pouco tempo estava mais numa terceira, quarta posição, um bocadinho alguns pontos atrás de Ventura ou de Marcos Mendes. Agora, bem, na tracking poll da CNN e fazendo também a ressalva de que não é exatamente um espelho, não tem que ser exatamente um espelho fiel da realidade, António José Seguro está em primeiro. Eu acho que isso, sendo assim ou não, se nota na campanha dele, que a campanha dele está a ganhar elan, claramente, ele próprio está a ganhar elan. Ele esteve, acho eu, bastante bem no debate desta semana entre os 11 candidatos. Aliás, se continua assim, ainda vamos ouvir António José Seguro a dizer
coisas assertivas nesta campanha. O próprio PS parece ter acordado para as presidenciais e saído daquela postura inicial de, nós declaramos o apoio a António José Seguro e agora lavamos daqui as mãos. E foi isso que foi dito, quando tomaram a decisão. Exato, Acaba aqui o contributo do PS. Agora parece bastante mais apostado na campanha. Portanto, parece-me que Seguro está aqui a ganhar tração. O contrário de Marcos Mendes, como já foi dito, que parece mais desgastado. Esta semana admitiu o cenário, disse que se houver dispersão de votos pode perder. Acho que ele está desgastado, quer com a questão dos ataques em torno da atividade profissional que ele teve quando esteve fora da política. Eu também acho que, de facto, Marcos Mendes não ganha muito. Por exemplo, achei que a entrada de Montenegro ao primeiro dia de campanha não vejo que beneficie Marcos Mendes. Ele é muito criticado pelos seus opositores por ser o candidato do governo, e acho que ter escolhido que o primeiro-ministro entre na campanha ao primeiro dia de campanha, tenho muitas dúvidas que o beneficie. Não se trata de Montenegro não aparecer na campanha, toda a gente sabe o posicionamento político e as origens políticas de Marcos Mendes, mas acho que foi assim um statement, o facto de ele ter logo de início começar assim, que talvez não o favoreça muito. E depois temos André Ventura, que também está no topo das sondagens. Aliás, neste momento a André Ventura é seguro, o que daria uma segunda volta interessante, nomeadamente quanto aos apoios nesta segunda volta de partidos como o PSD ou a Iniciativa Liberal. Gouveia Mel, que estando em trajetória descendente já há algum tempo, não está de todo descartado. E depois Coutinho Figueiredo, que era à partida um outsider, parece estar aqui a intrometer-se, ou querer intrometer-se nesta disputa. Eu acho que, sobretudo, há aqui um efeito. Na sondagem do CESO que nós publicámos há 3 semanas, julgo, é bastante claro que Coutinho Figueiredo entra bastante no eleitorado da AD. Portanto, como Gouveia Melo, os dois vão roubar votos a Marcos Mendes. Exato. Mas eu acho que Gouveia Mel é muito transversal, também vai ao PS. Coutinho Figueiredo vai muito à AD e isso... Sim, a sondagem mostrava isso mesmo. E isso são más notícias para Marcos Mendes. David, vamos manter-nos nas presidenciais, mas falar um bocadinho sobre a campanha, que é o que tem animado os nossos dias e serões. Eu sei que o teu também, o meu também. De repente, Francisco Sá Carneiro foi nomeado pelos candidatos Marcos Mendes, Coutinho Figueiredo, Gouveia Mel, André Ventura. Sá Carneiro ainda é realmente um trunfo eleitoral, atendendo que provavelmente 1/3 dos eleitores já nasceu após a sua morte? Eu acho sinceramente que não é. Acho que é aqueles sebastianismos bacocos que nós também, embora nós saibamos que, mesmo quem acredite porventura na vida depois da morte, nós sabemos que Sá Carneiro não voltará. Mas é aquela lógica de que alguém reencarnou o espírito, a presença, a personalidade de Sá Carneiro. Acho que é um sebastianismo bacoco da nossa política. Temos outros exemplos, acho que esse é o exemplo mais paradigmático. Ventura é useiro e vezeiro a tentar vestir a pele, por um lado, de Passos e em particular de Sá Carneiro, quando, e nós, não tenho agora a certeza, mas acho que foi Pacheco Pereira num artigo aqui no Público que explicou em detalhe como as posições políticas de Ventura são completamente antagónicas com aquele que foi o percurso e aquela que era a ideologia política de Sá Carneiro. Mas claro que, sobretudo para um eleitorado menos conhecedor de questões de ciência política e de ideologia, poderão de alguma maneira achar que ele reencarna, mas pronto, não há ponta para onde se pegue nesse argumento. Gouveia Melo tem tentado também mostrar-se aqui uma espécie de sucessor de tudo quanto foram políticos com relevância em Portugal. Já falou de outros, é verdade. Já falou de Mário Soares, já falou de Iane, já falou de... Ainda não falou de Pintacilgo, mas poderá também falar. Mas ainda tem mas tempo. Ainda vai a tempo. Ainda vai a tempo, portanto não me espantaria que também o fizesse. Coutinho também, de alguma forma, já foi buscar o legado de Passos, já foi buscar o legado de Sá Carneiro. Ora,
Sá Carneiro era um social-democrata na pura acessão da palavra e, portanto, a ideologia de Chicago que Coutrinho professa não tem nada a ver com aquilo que Sá Carneiro defendia. E não é uma questão de desfazamento histórico, digamos assim, por uma questão do período ser diferente. Não há mesmo margem para onde se pega e, portanto, é também demagogia pura e dura aquilo que tem feito Coutrinho quando vai buscar o nome de Sá Carneiro. E Marques Mendes, eu percebi Marques Mendes, a forma como tentou, porque Marques Mendes acha que não faz sentido estarmos a recuperar Sá Carneiro constantemente, ele não o fez, de facto, mas a única vez que o fez foi para criticar os adversários e dizer, não, mas reparem, Sá Carneiro morreu quando estava a apoiar um candidato da AD, que é como quem diz, se ele ainda fosse vivo, agora apoiar-me e a mim. Ora, isto é tudo tão forçado, é tudo tão ridículo, que sinceramente não percebo. Acho que não faz sentido nenhum, posso estar enganado, mas acho que vai buscar aqui meia dúzia de votos aqui ou acolá. Acho que não tem impacto rigorosamente nenhum e é mais um anacronismo da nossa política. E se me permite já agora só uma nota, porque eu volto atrás, mas demoro 10 segundos. Eu há bocado falei de todos os principais candidatos, não falei de Ventura. Eu acho que Ventura tem, obviamente, um eleitorado talvez mais solidificado do que todos os outros candidatos. E eu acho que Ventura, isto é especulação, obviamente, e só me vincula a mim, eu se tivesse que arriscar quem é destes 4, 5 candidatos, aquele que tem mesmo assim mais fortes possibilidades de facto marcar presença na segunda volta, acho que é André Ventura. Bom, São José, eu vou retomar o tema antes de André Ventura, que era justamente Sá Carneiro, para te perguntar também uma coisa, que é: Cavaco Silva disse chocado com a tentativa de apropriação do legado político de Sá Carneiro por figuras que representam o oposto do seu projeto. São as figuras que aqui foram referidas. Só ridículo. E Ventura respondeu: Sá Carneiro não é património exclusivo do PSD. É do Chega. A minha pergunta é: que raio de disputa é esta e o que é que se pretende? Pois, houve. Mais Disputa é votos. aquilo, como costuma dizer-se muitas vezes, eu tentar aproveitar o esqueleto no armário. E no caso, no bom sentido, de uma pessoa que se tornou uma referência da história democrática portuguesa. Pois, na sequência um pouco do que o David já disse, acrescentar algumas coisas, quer dizer, eu não sei o que é que Ventura, Coutrinho de Figueiredo, Gouveia e Melo andaram a ler sobre a história do PSD, sobre a história do marcelismo, sobre o papel da ala liberal, sobre a formação do PSD. Não sei, se calhar nunca leram nada e, portanto, acham que podem dizer qualquer disparate que lhes venha à cabeça. Nesse sentido, acho que o professor Cavaco Silva tem toda a razão quando se irritou, porque é indecente ir buscar uma pessoa que morreu há mais de 40 anos para tentar legitimar uma família política que de todo em todo não tem nada a ver com esta gente. Vamos cá ver, de todo em todo. Sá Carneiro era um personalista cristão, era, se quiseres, um liberal clássico, não um neoliberal. Eu até diria que se fosse hoje ele era mais de centro-esquerda. Ele, se fosse hoje, era um social-democrata, como era à época, mas com influência de um pensamento liberal clássico e de um personalismo cristão também bastante forte. Porque esse liberalismo é de centro-esquerda. Pronto. Normalmente. E não é por acaso que o PSD se chama ainda hoje Partido Social Democrata, e embora esteja muito distante o PSD do que foi o ideário e as propostas de Sá Carneiro, mesmo assim, os outros estão a anos-luz. Do seu primeiro programa, Claro, está muito longe. estão a anos-luz, quer dizer, dá vontade de rir o Coutrinho de Figueiredo dizer que o Sá Carneiro era um liberal no sentido em que ele é liberal. Ou seja, que integra aquilo que se chama, na teoria política, um neoliberalismo. Uma das escolas neoliberais, como o David já citou, a escola de Chicago. Também Ventura, não sei em que é que se assemelha a Sá Carneiro. Não consigo, mas como Ventura acha que se assemelha a tudo, não é? Pronto, e que pode dizer tudo, nem vale a pena comentar. Gouveia e Melo também dá-me vontade de rir, porque não sei onde é que ele vai buscar qualquer proximidade entre o seu posicionamento, o que vazio, cheio de chavões sobre o que é a democracia, e o brilhantismo e clareza doutrinária e discursiva
que tinha Sá Carneiro. E eu ouvi Sá Carneiro, eu tenho idade para saber exatamente de que é que estou a falar. Ok? Pronto. Quando Sá Carneiro morreu, eu já tinha mais de 20 anos. Portanto, eu ainda assisti não estava na escola primária. a Sá Carneiro. Pronto. E, portanto, acho que isto é tudo uma tentativa de aproveitamento de uma campanha muito, muito, muito pobre. Esta campanha, acho que cada vez que há uma campanha eleitoral, eu digo que é pior que a anterior. Mas esta campanha está a ser reles. Ao nível de insinuações que se fazem e ao nível dos aproveitamentos políticos que se tenta fazer. Portanto, o professor Cavaco Silva teve toda a razão, tem toda a legitimidade. Foi ministro de Sá Carneiro, foi líder do PSD, tem toda a legitimidade para vir irritar-se em público com os abusos que estão a ser feitos. Indecentes. Se puder dizer só eu acho que se os intervenientes de uma avaliação geral são piores e a partir do momento em que as redes sociais são cada vez mais importantes na política e nas campanhas, é inevitável que... É uma pescadinha mas é mais reles. Certo. É mais reles, isto tudo é reles. É uma pior. pescadinha de rabo na boca. Não na tem verdade. nenhuma elevação, não tem uma proposta digna, nada. Suzete, é contigo que eu encerro. Na terça-feira, depois do debate a 11 na RTP, pareceu-nos a todos, creio, que Jorge Pinto insinuou que pode existir a favor de seguro. O que ele disse foi: no que de mim depender, não será por mim que António José Seguro não será Presidente da República. Vai desistir? O que é que ele queria dizer com isto? Ia votar no seguro. É difícil de perceber. Vota em mim, mas eu voto no seguro. Não sei se Não será por ele, porque ele vota no seguro. Tem muito clarificado o que é que queria dizer com isso. Essa frase não tem muitas leituras possíveis. Não será por mim que António José Seguro Eu acho que tem esta que eu fiz, sinceramente. Presidente da República. Não será por ele, quer dizer, ele vota no seguro. seguro. Os outros Agora, não os outros, sabem. se quiserem, votem Votem em nele. mim, se quiser. Isto, quer dizer, ela tem implícita a hipótese de uma desistência a favor de seguro. Não há muitas outras alternativas, parece-me. Depois Aliás, ele entrou na campanha a dizer que Exato. existia, não é? Vários ses, o Pacto Republicano, mas quer dizer, a frase em si, como é que não será por ele? Só há uma via. E é verdade, não foi a primeira vez que Jorge Pinto escorregou nesta confusão. Logo no início da campanha já tinha acontecido a mesma coisa. Parece-me que há aqui uma espécie de pecado original. É que o Jorge Pinto e o LIVRE estão um bocadinho aqui a jogar em dois tabuleiros. O LIVRE, o Jorge Pinto, avança com uma candidatura já tarde, quando já sabíamos da candidatura de Catarina Martins e de António Filipe. Portanto, foi quase uma inevitabilidade que o Chega se chegasse à frente para não deixar ali o terreno livre Foi o cão a fazer xixi na árvore. esquerda. Foi a mesma coisa. Sabemos que o LIVRE, na verdade, o que queria, e o que disse desde o início, é que queria um candidato congregador à esquerda, que era para ser Sampaio da Nova, que não avança, e depois o LIVRE acaba por avançar com o rosto do partido, um bocadinho, de facto, para marcar terreno face aos outros partidos. Mas nunca querendo fechar a porta de poder haver aqui um entendimento e, sobretudo, eu acho que o LIVRE tem medo de ser responsabilizado no caso de não haver, de facto, nenhum candidato de esquerda na segunda volta, porque isso vai muito contra o que é desde sempre o discurso do LIVRE, que sempre se apresentou, isso aliás é uma matriz fundacional do LIVRE, apresentar-se como o partido que vem para dialogar com toda a esquerda, para criar pontos com toda a esquerda. E já o fez na Câmara de Lisboa. Sim, mas de repente acho que não quer ver só, fica muito desconfortável na situação de haver 4 candidaturas de esquerda e não haver nenhum candidato de esquerda que passe à segunda volta, o que seria mais um resultado eleitoral desastroso para a esquerda e seria inevitavelmente responsabilizado e culpado por isso, e acho que vive aqui nesta dualidade de não se querer colocar nessa situação. O resultado disso é que fica numa situação muito ambígua, há aqui uma ambiguidade subjacente que nunca conseguiu resolver, e a ambiguidade normalmente dá asneira, que foi o que aconteceu. Jorge Pinto até esteve bem nos debates, nos vários frente a frente. Este correu-lhe francamente muito mal, aquela saída. Ele vai passar o resto da campanha a explicar e a dizer, ele diz que eu estou a falar com toda a clareza e interminavelmente tenho que explicar com toda a clareza porque ninguém está a perceber. E acho que o LIVRE vai pagar caro
por isto. E o que é curioso é que o LIVRE era dos únicos partidos Que não está em crise, não é? de esquerda que está bem crescendo, sim. Não, Quanto é que o LIVRE teve nas legislativas? eu agora Agora não de cor consigo não sei. recordar já de exatamente. 7? Não chegou a tanto. Mas Não chegou a é o que tem vindo a ultrapassar Tem vindo a os crescer. outros. não é? Mas Vais ver o bonito resultado que tem ele vários que ele vai ter, deputados. claro que vai ter um mau resultado, até porque ele não é um candidato É o que com, tem mais, ele tem com mais, nenhuma força, não é? Ele tem mais Portanto, deputados do que os outros todos Sim, juntos. sim, sim. Não, e corre o risco de, no final, Sim, tem Do quatro. que a esquerda, do se, que o como Bloco. está em aberto, António José Seguro pode não passar à segunda volta por décimas, eventualmente, ou por Sim, no limite. muito, Sim. ou por muito Mas pouco. mas eu acho que Nessa situação, O Freitas não como é que passou o por Jorge décimas. Pinto vai dizer que não será por ele que António José Seguro não é Presidente da República? eu há bocado tinha uma ideia, mas pronto, pode só haver duas. Ou porque ele acha, porque ele próprio não vai votar nele próprio e vota no Seguro, ou então porque acha que vai ter um resultado tão paupérrimo que não é por ele que perde. Bom, Olha, vamos avançar, porque já estamos bastante fora do nosso tempo, mas não podemos desligar o microfone sem os públicos e notórios. Portanto, David, comece por ti. ok. Rapidinho. O meu é o caso é o INEM e o caso da morte de um homem no Seixal que morreu após aguardar perto de 3 horas por socorro. Hoje morreu uma senhora também. É, bom, sim, mas eu aqui pronto. Enquanto se aguarda por uma reação da ministra, ainda há este caso, a ministra essa que tem vindo a mudar lideranças do INEM, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto se aguarda essa reação e a pressão sobre Ana Paula Martins se avoluma dos partidos da oposição aos candidatos presidenciais, o presidente dos Bombeiros veio, entretanto, acusar o INEM de ter mudado as regras de triagem sem acordo prévio. Regras essas que, segundo o António Nunes, se não me engano, segundo ele garante, podem contribuir para gerar constrangimentos como os do caso que aconteceu no Seixal. Ora, num tom mais leve, eu gostaria de dizer que no âmbito da reforma, o INEM que o Governo quer concretizar, entretanto, chegou a ser considerada a mudança de nome para ANEM. Seria Autoridade Nacional de Emergência Isso é que Médica. faria toda a diferença. Faria muita diferença. Não, a ministra já vai dizer que não vai se concentrar naquilo Fazia que uma importa. diferença a pintar as Era. ambulâncias, então. Era, exato. Dinheiro, Mas a dinheiro. ministra já vai dizer que vai se concentrar naquilo que realmente importa e, portanto, não vai mudar de nome. Eu discordo, porque eu acho que se devia mudar de nome. Eu acho que o INEM poderia mudar para um nome mais consonante com aquele que tem sido o seu desempenho e eu proporia uma fusão entre aquele que é o nome atual e o nome que era pretendido pela ministra e seria, talvez, AINEM. AIFANEM. E eu aqui propunha para, como eu acho que isto significaria, que é Assustador Instituto Nacional de Emergência Médica. Eu acho que funcionava bem, mas o AINEM acho que encaixava na perfeição. São José. Pois o meu é uma eleição que está marcada na Assembleia da República para 27 de fevereiro, depois da segunda volta, para eleger finalmente, porque Veremos. a gente Exato. espera, está marcada para eleger os 5 representantes da Assembleia da República no Conselho de Estado, eleger mais 3 juízes cujos mandatos estão caducados ao Tribunal Constitucional e nomear o provedor de Justiça e de eleger a Também proposta está de... sem provedor desde que a Pronto, ministra... e eu não sei porquê, mas eu quase que aposto que no dia 27 isto não vai estar fechado e não vai haver eleição. É mais... É o que eu digo, as casas de apostas estão ao rubro Porque com a política. não é por nada. É porque eu não vejo como é que continuam a achar que o PSD vai ter grandes dificuldades em negociar com o Chega e com o PS. E não pode fechar este assunto só com o Chega. Mas para fechar também só com o PS, tem o Chega como segundo partido. Portanto, eu acho que corremos o risco de viver a legislatura sem Era o que eu ia dizer. estes órgãos estarem fechados, com o Isso é- ridículo que é termos um Conselho de Estado marcado já agora, Para antes disso, não é? para antes disso, já para dia para dia 10, é 9, para amanhã, 9, dia 9 é amanhã. É que até já escrevemos aqui no público que há membros que até já acham que caducaram no Conselho de Estado e que, portanto, não põem lá os pés como o Pedro Nuno Santos, mas que continua a ser formalmente membro. Pois, o próprio Marcos Mendes agora em campanha vai... Mas vai, ele diz que E vai. o Ele no André Ventura também, dizem, vamos dois. dizem que Vamos vai. dois. Pois.
Bom, Suzete, faltas tu. Eu vou voltar às eleições presidenciais para falar de uma coisa que não chegámos a abordar aqui. Os portugueses que vão votar no dia 18, ou já para a semana, aliás, os que já estão a votar também no estrangeiro, vão ter um boletim de voto não com 11 candidatos, aliás, com 11 candidatos, mas com 14 nomes. E isto porque o processo, tal como ele está atualmente, tem que se mandar os boletins para impressão antes de o UTC poder certificar se as candidaturas avançam ou não. Nós podíamos achar, isto aconteceu agora, ninguém tinha percebido. Aconteceu, já tinha acontecido, aconteceu nas últimas eleições, já aconteceu noutras eleições também, que não as presidenciais, e isto é só totalmente esdrúxulo, inexplicável. E eu tenho, depois de uma longuíssima reflexão, porque não é nada óbvio, tinha a sugestão, se calhar, de mudem os prazos. Será assim muito difícil? Mudem os prazos, como... Ou mudem de impressão, Eu acho gráfica. que eles ainda fazem a impressão numa rotativa do século passado, desculpa lá. Mas mudem simplesmente os prazos, não parece muito difícil. Pronto, mas os prazos podem ter a ver com o tempo que aquilo demora a imprimir, não é? Não, E mas isso os prazos legais define os para a prazos. certificação, ou seja, para a entrega de candidaturas, certificação de candidaturas, para dar tempo, já que a impressão, Começa essa tudo mais coisa, cedo. é uma coisa muitíssimo complicada e demora tanto Precisas tempo. de 3 semanas tem para que- imprimir Não boletins de tem. voto. É só criar um prazo entre a entrega de candidaturas e o TC poder certificá-las, dando tempo para que os boletins sejam impressos. Não parece muito difícil. É lei eleitoral. Bom, obrigada a todos por nos terem acompanhado. Desejo de um bom ano 2026 e até à próxima semana, que vai ser a última da campanha. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.